Hola alumnos, yo soy Vinicius, tu maestro de español. En la clase de hoy vamos a seguir hablando acerca de los números. Hoje nós falaremos assim de uma forma bem resumida sobre as casas decimais dos números em espanhol. Na aula passada, nós estudamos até o número 40. E aí, a partir do 30, nós percebemos uma estrutura, né? Por exemplo, o número 31, como é que fica? 31. 31. Você percebe que nós temos aqui a casa decimal, né? O 30. Nós temos o Y, que no espanhol é Y. E temos também a unidade, que é uno, tá? Então essa meio que vai ser a estrutura do número 30 até o número 100, tá certo? Sempre vai seguir essa estrutura. Dezena, o I, o Y e a unidade, tá certo? Nós vimos até o número 40, correto? Que a casa decimal é 40. Se eu quiser falar 43, como é que eu falo? 43. 43. Tá vendo essa estrutura? Pois bem, vai continuar essa estrutura, vai seguir essa mesma estrutura até o número 100, tá certo? Na aula de hoje eu vou focar mais nas dezenas e vou mostrar também alguns exemplos utilizando a dezena e também a unidade, tá certo? Vamos lá. Eu vou começar pela dezena 50, já que nós paramos na dezena 40, né? Vamos lá. 50 em espanhol é 50. 50. 50. Olha como é a grafia. É um pouco diferente da que nós conhecemos, né? 50. Vamos agora para o 60. 60 em espanhol é 60. 60. 60. Aí você percebe a grafia também, tá certo? Copie, não esqueça de copiar. 70 em espanhol é 70, 70, 70. Você percebe que a grafia não muda muito, né? É mais a questão da pronúncia, 70. Logo após o 70 vem o 80. 80 em espanhol é 80, 80, 80. Tá certo? É uma pronúncia diferente da que nós conhecemos e também a grafia é bem diferente da forma que conhecemos aqui no Brasil, né? Espanhol é 80. 90 em espanhol é 90. 90. 90. Eu já cansei de falar para vocês que la V, que no caso é o V, tem som de B. B. 90. 90, tá certo? Não é 90, é 90. Beleza? E por fim, o 100, que em espanhol é 100. 100. 100. 100. Muito fácil. Como eu falei para vocês, hoje nós estamos focando mais nas dezenas, porque a estrutura ela não muda muito. É sempre dezena, o Y, que no caso é o Y, e a unidade, que nós já vimos lá na primeira aula, tá certo? Agora eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, se eu quiser falar o número 81. 81. Como é que eu escreveria esse número por extenso em espanhol? Ficaria 81. 81. 81. Você percebe que a estrutura, ó, é a mesma. Dezena, o Y e por fim a unidade. 81. Agora se eu quiser falar 56, como é que ficaria 56? Ficaria assim. 56. 56. A estrutura mesma. Dezena, o Y e a unidade. Tranquilo, pessoal. Então, por que eu foquei mais nas dezenas? Porque se você entender as dezenas, se você compreender, enfim, aprender essas dezenas, vai ficar bem mais fácil, porque a estrutura é a mesma. É sempre a mesma estrutura para as dezenas a partir do 30, né? 31, 32,
A partir do 30 vai seguir essa estrutura, que é dezena e unidade. Por que, Vinícius, a partir do 30? Porque ainda no 20, a gente já falou na aula passada que a gente tá junto, né? Que tá tudo junto. Mas a partir do 30, faz essa separação e a estrutura passa a ser essa aqui que eu estou falando. Dezena, o Y e a unidade, todas separadas. Vamos ver mais um exemplo. Se eu quiser falar 78, como é que ficaria? 78. 78. É muito fácil, pessoal. É muito fácil. Pois bem, essa foi a nossa aula de hoje. Eu só quis vir aqui realmente mostrar para vocês essas dezenas, porque se você compreender as dezenas, vai ficar bem mais fácil de você escrever esses números, de você pronunciar esses números, tá certo? Vinícius, qual é a atividade de casa? A mesma de sempre, pessoal. Serão as anotações que vocês fizeram sobre a aula de hoje, sobre as dezenas, tá certo? Então eu espero que você mande essa foto para mim no privado, para que assim eu conste sua presença na aula de hoje. Pessoal, foi muito bom, foi muito bom. Eu gosto muito dos números e é importante que você aprenda porque nós utilizamos números em tudo tem número, tá certo? Muito obrigado pela sua presença e até a próxima aula. Hasta la vista!